Solta o som do piano. É possivelmente que magicamente quem tá presente, as novinhas ali se colocando e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai com o bom tum tum, vem com o bom tum tum tum, vai mete o bom tum tum, vem mete o bom tum tum tum, vai mete o bom tum tum, vem mete o bom, vai com o bom, vem com o bom. Autenticamente falando, vai pro quê?